Basta-te a graça de Deus, para que você cumpra a sua missão, a missão que Deus lhe confiou. Basta-lhe a graça de Deus. Creia nisso. Foi isso que São Paulo ouviu do Senhor. Ao deparar-se com as suas fraquezas, com as suas limitações, São Paulo ouviu do Senhor: basta-te a minha graça. E São Paulo então entendeu que era na sua fraqueza que se manifestava a força de Deus. Até o ponto de dizer: quando sou fraco, então é que sou forte no Senhor. Por que eu iniciei a meditação de hoje com esta palavra, recordando este ensinamento do Senhor? Porque no Evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 21, versículos do 20 ao 25, São Pedro pergunta a Jesus o que será feito do apóstolo São João. Sim, Jesus acabou de revelar a missão de São Pedro, lhe fez o chamado: segue-me. Mas agora Pedro pergunta então o que será feito de João. Tanto nos evangelhos quanto nos Atos dos Apóstolos, percebemos que existe uma grande afinidade entre esses dois apóstolos. Os próprios padres da igreja também trazem esse comentário. São João Crisóstomo vai dizer, parece que São Pedro está querendo associar São João à sua missão. E aí Jesus fala: o que te importa? Não é? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Jesus está dizendo: Pedro, cumpre a missão que eu te confiei. João irá cumprir a missão que eu confiei a ele. A ti basta cumprir a sua missão. E quantas vezes nós também podemos parar e ficar esperando pelo outro, né? Ou até mesmo comparando a minha missão com a missão do outro. Isso é muito comum entre irmãos, não é? Quando o pai e a mãe dão uma ordem, e aí o filho: mas mãe, pai, né? Fulano não fez isso, fulano não fez aquilo. Faça a sua parte, cumpra a sua missão. Nós não vamos responder pelo que o outro fez, pelo que o outro faz, mas vamos responder por aquilo que Deus nos confiou. E Jesus está dizendo: Pedro, cumpre a missão que eu te dei. Pedro queria associar João à sua missão, mas João já tinha a missão dele. A João cabia a evangelização de uma outra parte, de um outro povo. A Pedro cabia a missão de ser, então, pedra da igreja, príncipe dos apóstolos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É o príncipe dos apóstolos, recebe o primado. É a sua missão, Pedro. Tu não terás a consolação de ter João consigo, mas calma, confia, porque a minha graça te basta, a minha graça te sustentará. Quantas vezes também do desempenho das nossas missões, nós gostaríamos de ter pessoas que nos são caras, pessoas com quem nós temos uma maior afinidade conosco, mas de repente nós somos enviados numa missão e já não temos mais esses arrimos, como diz Santa Teresa, com arrimo, sem arrimo. Mas é importante saber que a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos sustenta, é a graça de Deus que nos direciona. Pedro e João iriam descobrir um outro laço, um outro vínculo muito mais elevado. Porque, na verdade, o que os une não é esta ligação física, não. Mas, na verdade, o que une Pedro e João é o amor a Cristo, é o amor a Deus. E quanto mais eles crescerem no amor a Deus, mais eles estarão unidos, ainda que fisicamente distantes, ainda que cumprindo missões diferentes. Eu posso testemunhar isso. O tempo do grupo de jovens, né, ali onde as coisas vão acontecendo, nós tínhamos um grupo ali onde nós éramos mais próximos. Mas de repente cada um começou a ser chamado para a sua missão específica, para uma vocação específica. Um que foi chamado ao sacerdócio, um que começou um relacionamento, começou um namoro e abraçou a vocação matrimonial, eu que fui chamada então à vida religiosa, e assim tudo foi acontecendo. E é incrível, mesmo que hoje nós estejamos separados fisicamente, ainda que nós passemos anos sem nos encontrarmos, nós nos descobrimos completamente unidos, porque à medida que crescemos no amor a Deus, esse vínculo
vai se fortalecendo em Cristo, por Cristo, com Cristo. Olha como isso é belo. A minha família mesmo biológica. Hoje já não tem uma convivência, não é assídua, uma convivência frequente com eles como tinha antes. Já não estou nas festas, já não estou em tantos momentos presencialmente. Mas posso dizer que hoje nós temos um vínculo ainda mais forte. Porque essa presença, ela, na verdade, é uma presença que é transformada. Eu continuo presente na vida deles, eles continuam presentes na minha vida, mas uma presença transformada. Lembramos, inclusive, quando Jesus precisa partir, é chegada a hora. Ele vai para junto do Pai, mas na verdade ele continua presente, porque ele diz, eu estarei convosco até o fim. Mas essa presença, ela agora se dá de uma outra maneira. Importa cumprir a missão que Deus nos confiou. Que nada seja obstáculo no seu caminho ao cumprimento da missão que Deus te confiou. E ainda, se surgir como obstáculo, que você encontre em Deus a graça de transpor, a graça de ultrapassar. Pedro, quanto a tu, vem, segue-me. João cumprirá a missão dele, você cumpre a sua missão. A minha graça te basta, a graça de Deus te basta. Eu quero falar hoje com você que se encontra sem força diante desta missão que Deus te confia. Você que acredita que sem esta pessoa, que sem este consolo, que sem essa coisa você não vai conseguir, você não vai dar conta. Olha, apenas sem Deus a gente não dá conta. Até mesmo diante de uma perda dolorosa, a esposa que perdeu o seu esposo, essa mãe que perdeu o seu filho e acredita que não vai conseguir mais, que não tem mais força para viver. O Senhor está te dizendo hoje, filho, filha, basta-te a minha graça. Levante-se em nome de Jesus. É nele, é dele, a sua força, a força que você precisa para seguir. Faça a experiência que São Paulo fez de, na fraqueza, descobrir a força. Então, quando eu sou fraca, é que sou forte. É Cristo vivendo em mim, é Cristo atuando em mim. Busque o Senhor. Essa parte que jamais será tirada. E eu poderia contar aqui quantas pessoas que se decepcionam com outras, são traídas pelo amigo, são traídas por um cônjuge, são traídas por pessoas queridas e aí afundam numa depressão, afundam numa tristeza. Eu vou te dizer logo, apenas o Senhor não te decepcionará. O único que jamais te decepcionará é o Senhor. É Jesus. Todo o resto, inclusive eu, irmã Maria Raquel, em algum momento do caminho, acabarei te decepcionando. Seja por alguma fraqueza minha, seja porque naquele dia não tive paciência com você, seja porque falei algo de repente que lhe desagradou, não sei, mas em algum momento nós vamos nos decepcionar uns com os outros. E isso por quê? Porque somos ruins? Também. Santa Teresa dizia, eu sou mulher e ruim. Mas porque o nosso amor é imperfeito. Entende? Nós amamos, mas amamos de maneira imperfeita. E o nosso coração tem sede de um amor perfeito. Então, amor perfeito só em Deus nós encontramos. Outro dia eu conversei bastante com a mãe que se decepcionou com a sua filha. E estava com dificuldade, inclusive, de perdoar. E eu disse para ela, olha, você se decepcionou porque você criou uma expectativa muito acima do que essa sua filha podia corresponder. Porque você deu à sua filha uma centralidade na sua vida que, na verdade, nunca deveria ter sido dado a ela. Porque você fez com que sua filha se sentasse no trono do seu coração e esse lugar, o trono do seu coração, não pertence a nenhuma das criaturas. Trono do coração, apenas alguém pode sentar nele, que é Deus. Entende? Então, nós decepcionamos também. Somos decepcionados, mas quantas vezes decepcionamos, inclusive talvez essa mãe decepcionou também em algum momento a sua própria mãe. É assim, e somos convidados a viver o perdão, a não desistir de amar jamais, amar em Deus, amar unido a Deus. Mas entendendo que só
em Deus nós encontramos esse amor perfeito, do qual nós temos tanta sede. Veja, um trecho pequeno, mas que nos levou a uma meditação. Eu acredito que é importante meditarmos sobre isso hoje. Deus quer que nós meditemos sobre isso. Não ficarmos comparando as nossas missões, não. Faz aquilo que Deus te confiou. Segundo, entender que para cumprir essa missão, basta-te a graça de Deus. É isso que te basta. Não as consolações humanas, não os arrimos humanos, mas basta-te a graça de Deus. Lembrando que Ele é o Deus do impossível. Não é? E mais, colocar em Deus toda a nossa alegria. Colocar em Deus toda a nossa esperança. Colocar em Deus a nossa fé. Crer nele, esperar nele, amá-lo. Só assim nós teremos condições de cumprir esta missão, amando o Senhor, esperando nele. E claro, por causa dele, amando também todos que Deus coloca em nosso caminho. Não é? Seja quem for, seja como for, amar os irmãos por causa, movidos por este amor a Deus. Por fim, nós somos... o Evangelho também vem nos recordar da necessidade de sermos testemunhas do Senhor. Precisamos testemunhar o amor de Deus. E o Missal diz o seguinte: a missão de testemunhas não é algo que se refira a um passado longínquo, mas é a vocação de todo cristão. Testemunhar o amor de Deus, o amor a Deus. Este deveria ser sinal visível na vida de todo cristão, sinal visível por sua vida. Por sua vida. Da palavra em que crê. Todos os que o ouvem devem poder afirmar que, de certo modo, seus olhos viram, suas mãos tocaram. Da sua própria experiência religiosa devem receber luz e certeza. Somos enviados como testemunhas. E este deve ser um sinal visível na nossa vida, dessa palavra em que nós acreditamos. Grande é a nossa responsabilidade, por isso que ainda ontem Jesus perguntava por 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E eu lembro para você a primazia. É preciso dar esse primeiro lugar a Deus, senão nós não vamos conseguir testemunhar esse amor. Senão nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão. Seja como pai, mãe de família, seja como consagrado, sacerdote, religioso, celibatário, nós não vamos conseguir dar testemunho. Inclusive lá no nosso trabalho, na empresa, como profissional, não vamos conseguir se não dermos a primazia a Deus. Se não amarmos o Senhor acima de todas as coisas, porque facilmente o nosso coração começa a se apegar a outras coisas. Ao dinheiro, aos prazeres mundanos, às pessoas. E aí, quando a gente inverte a ordem das coisas, a nossa vida fica uma bagunça, uma confusão. Somos infelizes, desgraçados. Como proclamemos essa palavra, suplicando ao Senhor essa graça, amá-lo acima de todas as coisas e assim cumprir a nossa missão, seja ela qual for, onde for, por amor a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante frisar que de todos os apóstolos do Senhor, João é o único que não sofre
o martírio de sangue. Ele morrerá sim, mas em razão da própria decadência do seu corpo com o passar dos anos. Como dizem os padres da igreja, entendido de outra forma, se quero que ele fique, quer dizer, não quero dar-lhe cabo no martírio, mas esperar até a plácida quitação de sua carne, quando virei para recebê-lo na eterna bem-aventurança. Peçamos a intercessão do apóstolo São João, para que, crescendo no amor a Deus, possamos cumprir a nossa missão. Peçamos a intercessão também de São Pedro, príncipe dos apóstolos, que na sua fraqueza experimentou a força de Cristo, como diz São Paulo. Nos basta a graça de Deus. Diga isso hoje para alguém. Alguém que está encontrando tantas dificuldades, tantos obstáculos para cumprir a sua missão. E eu já digo logo, os maiores obstáculos estão aqui. Estão aqui dentro. Os maiores, os mais difíceis. Mas o Senhor repete isso hoje para mim e para você. Ó Maria Raquel, filho, filha, basta-te a minha graça. Amém? Rezemos juntos então, confiemo-nos à Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Ele concedeu, o Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu o Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta palavra. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.